Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de história? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o período regencial, certo? Algumas das principais revoltas e movimentos que ocorreram durante esse período, né? Falamos na aula passada da regência de Araújo Lima. O que foi a regência de Araújo Lima? Foi quando Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou no seu lugar o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele não poderia tomar decisões políticas e administrativas, certo? Então, foram nomeados pessoas para auxiliarem, né, Dom Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade, na tomada de decisões políticas e administrativas referente ao Brasil, certo? Então, vamos entender algumas das revoltas que se manifestaram durante esse período, que ficou conhecido como período regencial. Bom, a Cabanada, né, ou Revolta dos Cabanos, foi uma das principais revoltas, certo? Aconteceu entre 1832 e 1835. Então, inicialmente a Cabanada ela tinha o objetivo de tentar restaurar a monarquia, certo? Eles queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil, certo? E esse movimento ele teve início em Pernambuco e Alagoas. No segundo momento, foi assumido também um caráter anti-escravista. Então, eles lutavam, né, pela abolição da escravatura e foi um movimento bastante popular, né, que recebeu esse nome, Cabanada, porque em sua maioria eram pessoas que viviam em casinhas, casebres pequenos, certo? Então, essas cabanas, né, era onde residiam boa parte da população, e assim ficou conhecido o movimento. O movimento teve fim em 1834, quando os cabanos eles foram cercados por tropas do governo e tendo fim, certo, esse movimento. Bom, em Salvador aconteceu a Revolta dos Malés, certo, no ano de 1835. Então, quem eram os malês? Eles eram escravos muçulmanos. No entanto, né, eles possuíam, a maioria deles, eles eram alfabetizados e possuíam um certo grau de instrução que, para a época, não eram tão comum entre as pessoas escravizadas, certo? Então, eles começaram a reivindicar, a lutar pela liberdade do culto, porque em sua maioria eram muçulmanos, e também pela liberdade, né, pela abolição da escravatura. Então eles utilizavam amuletos, né, que eram os patuás, tinham seus próprios rituais, seus próprios cultos, certo? E isso, de certa forma, incomodou o governo. Então eles começaram a lutar, certo? No entanto, o movimento foi denunciado, o governo interferiu rapidamente e acabou vencendo essa revolta. Bom, a cabanagem, né, ocorreu no período de 1835 a 1840, no Pará, certo? Haviam lá também os cabanos, que eram essas pessoas que residiam naquelas casinhas pequenininhas, muitas vezes às margens dos rios, né? E foi também um movimento que foi contido após algumas traições. Veio a cunho, né, do governo após algumas traições que ocorreram, e o governo rapidamente se manifestou e conseguiu acabar com essa revolta, certo?
A Sabinada aconteceu na Bahia, tá faltando um bezinho aí da Bahia, certo, gente? E isso aconteceu após a transferência, né, dos recursos, né, do centro político e econômico que era em Salvador e passou a ser no Rio de Janeiro durante esse período, né, após a vinda da família real para o Brasil. E também, né, essas revoltas, elas foram de certa forma sufocadas pelo poder central. Aí tivemos a balaiada. Na balaiada havia dois grupos políticos, que eram os bentivis e os cabanos, né, que os bentivis eles tinham uma visão mais liberal e os cabanos uma visão mais conservadora, né, e foi um movimento bastante violento, mas que também foi contido, né, no Maranhão entre os anos de 1838 e 1840, certo? E por último, e o mais duradouro, né, que foi a Farroupilha, que aconteceu entre 1835 e 1845. Então, eles reivindicavam a separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil, certo? Eles lutavam pela independência. Nessa época havia a comercialização muito forte de charque de couro, certo? No Rio Grande do Sul. Então, devido aos altos impostos cobrados, os produtores, né, rio-grandenses, eles enfrentavam sérios problemas e principalmente a concorrência com aqueles países que ficam próximos ali ao Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Eles não conseguiam competir a nível de preço das mercadorias por conta da alta quantidade de impostos que eram pagos ao governo. Então, os produtos eles se tornavam caros, com preços altos, certo? E isso, de certa forma, revoltou, né? No primeiro momento, Bento Gonçalves ele se tornou o principal líder, né? E após a sua prisão, que aconteceu no ano de 1836, quando foi proclamada a República Rio-Grandense. Quer dizer, havia esse movimento separatista, né? E após a prisão de Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi ele assume essa liderança no movimento e proclama novamente a República Juliana, certo? No entanto, após 10 anos de conflito direto, né, já durante o reinado de Dom Pedro II, são feitas algumas concessões, né? Como, por exemplo, a anistia, como, por exemplo, a redução de alguns impostos, né? E isso faz com que o conflito finalmente chegue ao fim, certo? No entanto, não houve o objetivo principal, que seria separar o Rio Grande do Sul do restante do Brasil, mas em algumas localidades ainda perpetuam esses grupos separatistas, até hoje, certo? Mas outras questões têm que ser consideradas, certo? Quando um determinado território ele pretende se separar do Estado, é necessário que tenha autossuficiência, autonomia, mas são coisas que a gente pode discutir durante a monitoria, tá bom, meus amores? Bom, por hoje é só. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!